Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos de volta para mais um bate-papo sobre a Bíblia Sagrada. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, está aqui o meu convite. Se gostar do conteúdo, partilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações, assim você poderá sempre ser orientado ou saber que algum novo vídeo foi postado aqui, tá bom? E também deixe o seu comentário, ele será bem-vindo aqui por nossa equipe. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um texto do Novo Testamento que é considerado um dos mais problemáticos, se não o mais problemático que saiu da pena do apóstolo Paulo. Eu estou falando de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Eu vou ler para você nessa tradução que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Na minha tradução diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós, que nos expomos a perigos toda hora, dia após dia, morro? Eu afirmo isto, irmãos, pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui está falando sobre a perseverança no Evangelho, a aprovação que eles passam, mas essa expressão, batismo por mortos, ou em favor dos mortos, segundo essa tradução. O que Paulo quis dizer com isso? Como eu disse para vocês, esse aqui é um texto que ele tem múltiplas interpretações, porque é um texto problemático, se não o mais problemático de Paulo. E a partir disso, então, eu gostaria de propor para vocês algumas o que os comentaristas dizem, algumas das soluções que eles apresentam. Algumas são plausíveis, outras para mim são menos plausíveis. E eu vou apresentar no final para vocês qual é a minha interpretação, ainda que eu admita que a minha interpretação também é mais uma proposta. Nós não temos assim um meio de definir a explicação desse texto para longe de qualquer questionamento. Eu tenho que ser honesto com vocês. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ver o contexto. E o contexto do capítulo 15 é uma apaixonada defesa que Paulo faz da ressurreição da carne, ou seja, que haverá uma ressurreição corpórea no juízo final. Embora os judeus tivessem uma doutrina da ressurreição que antecede até a época do cristianismo, era bem dividido o assunto entre eles. Havia alguns, como os saduceus, por exemplo, que negavam a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos. Havia alguns que iam na linha mais estoica, achando que a morte era o fim de qualquer coisa, e que se houver alguma sobrevivência da alma depois da morte, seria no mundo dos mortos, de uma maneira completamente, assim, uma névoa, sabe? Sem muita definição. Paulo aqui ele está defendendo que haverá uma ressurreição da morte. Parece que esse texto já era recorrente entre as igrejas pelas quais Paulo falava, porque ele teve que tratar desse assunto também entre tessalonicenses. Havia um temor em Tessalônica que muitos que morreram em vão. E Paulo fala assim, calma irmãos, nós não precederemos os que dormem. E ele compara a morte com um sono, isso é interessante. Porque ressoada a trombeta de Deus, dada a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro vão ser os mortos em Cristo. Depois nós, aqueles que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com aqueles queridos que a morte tomou. Ou seja, a preocupação de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, parecia ser, puxa vida, talvez eles pensando que Jesus voltaria naqueles dias, o temor deles era o seguinte, ora, se Cristo não voltou ainda e minha mãe morreu, então ela não viu Jesus voltando, ela vai morrer. E ela morreu, ela vai perecer para sempre. E Paulo falou assim, calma, em primeiro lugar, não acredito que o Senhor já voltou, porque também tinha alguns que acreditavam numa volta espiritual de Jesus. Ele falou, irmãos, não voltou ainda Jesus, porque a volta dele não se dará de maneira espiritual, como muitos pensam, e também não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Depois também não tenham medo, porque o Senhor guarda em sua companhia aqueles que dormem. E quando ele voltar, aqueles que dormem, ou seja, os mortos, é um eufemismo que ele usa para a morte, os mortos vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados para encontrar com os mortos todos juntos. Ou seja, nós não precederemos a eles na entrada do reino dos céus, nem eles nos precederão. Todos entraremos juntos na glória de Cristo. É isso que ele fala em Tessalônica. Agora, em Corinto, ele
parece que havia uma dúvida, ou pelo menos uma negação de alguns membros da igreja, quanto à doutrina da ressurreição. Então Paulo escreve, ele disserta a favor da doutrina da ressurreição e começa a argumentar. E entre os seus argumentos ele fala, ora, se as pessoas não ressuscitam, então o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Qual é o sentido desse texto? Bom, nós temos que olhar aqui também o original grego. Quando eu vou ao original grego, estou aqui com a Bíblia em grego aqui, o Novo Testamento grego diz assim, ó, epei ti poierusim, ou seja, o que farão, roi baptisomenoi, os que se batizam, hyper ton necron. Esse hyper, em grego, hyper ton necron significa, necron significa pelos mortos, necron, mortos, de onde vem a palavra necrotério, necrófilo, por exemplo, pessoas que comem carne de mortos, necrotério e outras coisas mais. Necron, mortos, beleza, isso aqui tá fácil. Esse hyper é uma preposição grega. Hyper, tomada assim isoladamente, significa algo que está passando sobre, sabe? Por exemplo, o avião está passando sobre a superfície, ele está hyper. Porém, essa mesma preposição, quando ela é ligada ao caso acusativo ou ao caso genitivo, ela não significa sobre, ela significa por causa de, em função de. Tá certo? Por meio de, ou por causa de, ou em função de, em favor de. Aí ela muda o significado. Então aqui no grego, quando Paulo fala de outra forma, o que farão aqueles que se batizam sobre os mortos, deve ser lido, que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos ou em favor dos mortos. Aí eu tenho um impasse, que na língua grega as duas traduções são possíveis. Eu posso traduzir, que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos, ou eu posso traduzir, que farão aqueles que se batizam em favor dos mortos. Qual das duas traduções é a melhor? O problema é que a primeira tradução, por causa dos mortos, dá duas interpretações. Pode ser por causa deles o seguinte, em favor deles, como no segundo caso, ou pode significar, não, em razão do morto você se batiza. Por exemplo, alguém que me trouxe para a igreja, muito cristão, e morreu. Aí quando a pessoa morre, eu fico muito comovido com a morte dela e eu me batizo por causa dela, por causa do testemunho delas. Entendeu a diferença? A segunda tradução, em favor dos mortos, já não admite outra explicação, em favor deles mesmos, em benefício deles. Bom, vamos ver as interpretações que geralmente são dadas sobre esse texto. Eu anotei, pelo menos aqui, para não perder a conta, eu anotei 6 interpretações. E a 7ª vai ser aquela explicação que eu trabalho com ela mais, assim, que mais me faz sentido para mim. Não que outras também não façam, tem outras explicações aqui que são plausíveis também, mas é difícil bater o martelo nesse texto. Vamos lá. Uma interpretação que alguns dão é assumir que a melhor tradução para hyper ton necron seria por causa dos mortos, tá certo? E aí o sentido da frase de Paulo seria o seguinte, se não há ressurreição, o que farão aqueles que estão se batizando por causa dos mortos? Ou seja, quem pregou para ele já morreu. Muitos já tinham se tornado mártires da igreja ali, muitos já tinham morrido quando Paulo escreveu Corinto. Então, veja bem, se não existe ressurreição dos mortos, esses que se batizam por causa do que os mortos pregaram, estão batizando em vão, porque se o morto pregou, morreu, mas acabou, não tem mais nada a fazer, para que se batizar? Você entendeu? Traduzindo isso para a linguagem de hoje, Paulo já morreu, Pedro morreu, João morreu, Tiago morreu, os profetas do Antigo Testamento morreram. Se eu estou hoje me batizando por causa da pregação deles, por causa deles, do trabalho que eles fizeram, e não há ressurreição, então eu estou batizando à toa. Não compensa ser batizado. Porque se não tem ressurreição, qual será o coroamento do trabalho deles? Essa é uma explicação. Ela é razoável, mas ela não é conclusiva, porque eu falei que o texto também dá margem para outra tradução. Os que batizam em favor dos mortos, ou por causa deles, no sentido de para favorecê-los. Aí vem uma segunda explicação. Essa segunda explicação, ela favorece muito uma doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons.
que eu respeito, eu conheço alguns mormons, são pessoas muito queridas, aqueles mormons que eu conheci, muito queridos, mas eu tomo licença e liberdade para discordar deles. Por quê? Os mormons, com base nas orientações de Joseph Smith e também dessa passagem bíblica, eles entendem que todos aqueles que morreram antes da pregação do evangelho, ou mesmo antes da fundação da igreja de Mórmon e tudo mais, eles morreram sem salvação e o batismo é necessário, aquele batismo conforme eles entendem que é o batismo correto. Então eu tenho parentes lá atrás, pessoas que já morreram e que não foram salvas. Então é importante que eu me batize no lugar delas, em benefício delas, para que o meu batismo tenha um caráter vicário por elas. Vocês estão entendendo? Então eu batismo pelo meu avô, meu trisavô, meu tataravô, tanto é que os mormons guardam muito as questões de genealogias. Eles têm bancos de dados de genealogia de todo mundo, então você pode batizar em função de parentes seus que morreram sem aceitar a mensagem. Eu acho essa doutrina um pouco complicada, repito, mesmo respeitando os irmãos mormons, eu tenho mormons que acompanham meu canal, eu acho essa doutrina meio complicada porque, primeiro, sustentar uma doutrina com base num versículo único de toda a Bíblia, eu acho temerário. Você pode até sustentar com base num verso da Bíblia uma prática eclesiástica, estou falando de usos e costumes, mas não uma doutrina, tá certo? Uma prática, tudo bem, olha, você, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, antes da Santa Ceia, eles têm ali, junto com o ritual, os irmãos lavam os pés uns dos outros. Porque lá no Evangelho fala que Jesus lavou o pé dos apóstolos. Então isso na liturgia adventista foi incorporado à Santa Ceia. Nós lavamos os pés uns dos outros antes de tomar a Santa Ceia. Mas veja, isto é uma prática eclesiástica da Igreja Adventista, não é uma doutrina. Primeiro porque eu não tenho nenhum mandamento dizendo o seguinte, lavai os pés uns dos outros antes da Santa Ceia. Não existe esse mandamento na Bíblia. Segundo, ele aparece lá no episódio de Jesus lavando o pé dos apóstolos, mas não fala mais nada a esse respeito. Então, quer dizer, isso não pode ser uma doutrina, pode ser até um uso e costume da igreja. Está ali, a gente lava os pés, mas não está no corpo doutrinário dos adventistas, tá certo? A volta de Jesus, por exemplo, que é uma crença, uma doutrina que nós temos que Jesus voltará, ela não depende de só um versículo da Bíblia. Então existe uma diferença entre doutrina e apenas uma prática eclesiástica. No caso dos mormons, ao que tudo indica, essa ideia de se batizar pelos mortos não é meramente uma prática eclesiástica, como eu dei o exemplo do lava-pés, é uma doutrina da igreja mormon. E eu acho que não é por aí. Eu penso que Paulo até seria contrário a outras passagens de Paulo, quando ele fala que como é que funciona a salvação, a justificação pela fé, o processo da graça, da decisão individual, da responsabilidade individual. Então Paulo agora sancionar qualquer tipo de batismo vicário de um ser humano por outro que já morreu, não parece ter eco no conjunto do corpus paulino, ou seja, de todos os textos que Paulo escreveu. Então eu já falei que tem duas interpretações. Aqueles que acham que batismo pelos mortos significa batizar por causa de alguém que pregou por você e já morreu. Se não há ressurreição, então é bobagem você acreditar na pregação de alguém que já morreu. Segundo, aqueles que, como os mormons, acreditam que você tem que batizar-se de maneira vicária em favor de um ancestral seu que morreu e que não teve a oportunidade de ser batizado e aceitar a mensagem. Uma outra interpretação que se dá, que para mim também não é conclusiva, mas ela aparece nos comentaristas, é que a palavra batismo nem sempre significa batismo literal. Algumas vezes aqui a palavra batismo significa também provação, angústia. Eu vou dar dois exemplos para você. Se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10, verso 39, eu anotei dois versículos ali para servirem de ilustração. Marcos 10, 39, é uma fala de Jesus. Ele diz assim para os discípulos, veja bem, Marcos 10, 39. Eles responderam, podemos. Né? Sim, eu vou ver o 38 também. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Ele está falando isso para aqueles dois discípulos que pediram, Senhor, no teu reino, Tiago e João, que eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda e assim por diante. Aí Jesus falou, vocês não sabem o que estão me pedindo.
Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Aí ele repete. Eles responderam, podemos. Jesus então lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. É lógico que esse batismo que Jesus se refere aqui não é o batismo nas águas, é o batismo da provação, do sofrimento, da morte, do martírio. Ele falou, olha, vocês não podem pedir isso, vocês não conseguem beber o cálice que eu bebo, nem ser batizado no batismo que eu sou. Nós podemos, então tá bom, vocês vão ser. Vocês vão passar por provação. Esse cálice, então, é o mesmo cálice que Jesus, quando ora lá no Getsemane, fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. E o batismo aqui é o batismo da sua morte, da sua dor, do seu sofrimento na cruz do Calvário. E a outra passagem é Lucas 12:50, que na verdade é o mesmo texto, Lucas 12:50, que ele diz aqui, olha, só um minutinho, vocês pensam, Lucas capítulo 12, deixa eu ver só se eu marquei errado ali, pessoal, Lucas capítulo 12, versículo 50, deixa eu ver, eu tô achando que eu anotei o texto errado, nós vamos ver lá. Mas não, tá certo, esse mesmo aqui, ó. Mas existe um batismo pelo qual eu tenho de passar. Como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus de novo está falando do batismo que ele ia ter, não é? E ele falou, há um batismo pelo qual eu tenho que passar. Ele está falando do sofrimento dele. Então os que entendem que batismo aqui, Paulo está falando não no sentido de batismo nas águas, mas batismo de provação, eles leem o texto então assim, de outra forma, que farão aqueles que sofrem por causa dos mortos? Entende? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que sofrem por causa deles? Porque tem martírio. Então aqui, os que defendem essa interpretação entendem que Paulo está falando o seguinte, ora, se não há ressurreição da carne, por que a gente luta tanto a ponto de sofrer morte para pregar o evangelho, para todo mundo aceitar Jesus, se não há ressurreição? Se depois da morte vai acabar tudo? E os que argumentam que aqui o sentido de batismo é o sentido de sofrimento, continuam lendo o texto, porque Paulo fala que, olha, eu afirmo isto, irmãos. Desculpe, um pouquinho antes. Paulo fala o seguinte, e porque também nós nos expomos a perigo todos os dias, dia após dia eu morro. Então alguns entendem que Paulo aqui está falando do batismo, do sofrimento. Se não há ressurreição, então para que eu estou lutando à toa aqui, sofrendo ameaça de morte todo dia? E aqueles que morrem por causa de gente que já morreu? Não compensa. Bom, é uma explicação plausível, mas ela também não me parece muito conclusiva. Uma outra explicação que alguns dão é o seguinte, é que, aliás, a patrística até trabalha muito isso aqui. Muitos autores patrísticos, a patrística é dividida. Tem uma parte da patrística que parece falar, por exemplo, no Pastor de Hermas, fala de algumas pessoas que eram batizadas pelos apóstolos depois que morreram, mas essa é uma visão meio confusa do Pastor de Hermas, um texto patrístico do 2º século. Depois você tem também no 4º século Eusébio de Cesareia, contando a história de alguém que ao morrer teve a felicidade que um parente colocou a comunhão, a Eucaristia, na boca do defunto. Isso ajudou. Então parece que havia práticas assim de pessoas que faziam coisa pelos mortos, mas também tem que advertir que os patrísticos, os pais da igreja, eles colocaram isso como sendo práticas heréticas, pagãs, práticas pagãs, que a igreja não deveria aceitar, tá bem? A igreja não deveria aceitar. E há alguns pais da igreja também que acreditam que os mortos que se fala, e alguns aplicam até a Coríntios, seriam mortos espirituais, ou seja, quando a pessoa não está em Cristo, ela está morta espiritualmente. Quando ela vem para Cristo, ela renasce. Então, quando fala que fazem aqueles que se batizam por causa dos mortos, está falando de mortos espirituais. Há até uma interpretação patrística também que acredita que, como muita gente na igreja estava morrendo por causa do martírio provocado por Roma, ali a partir do 2º século especialmente, que mataram muitos cristãos, então, aqueles que se convertiam e vinham para a igreja, eles ocupavam o lugar daqueles que tinham sido mortos. Então, eles se batizavam pelos mortos, no sentido assim,
a igreja tinha 100 membros, 50 foram martirizados, mas outros 50 se converteram, eles acabam se batizando para ocupar o lugar dos antigos irmãos que foram mortos. É uma explicação interessante, ela está ali nos primeiros tratados cristãos. Tertuliano fala alguma coisa nesse sentido também, mas eu ainda a considero um pouco também não conclusiva. Estou apresentando para vocês, você pode escolher uma dessas aí, se você quiser. Em quinto lugar, nós temos também uma proposta, essa para mim é difícil de aceitar, essa aqui eu não engulo não, que alguns acreditam que, na verdade, o batismo pelos mortos representa o batismo por Jesus, que Jesus foi morto na cruz do Calvário. Só que o texto fala mortos, no plural. Aí alguns pensam que Cristo, ele seria um símbolo do coletivo de todos que foram mortos. Então os que jogam essa interpretação dizem, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, porque Paulo fala de fato mais à frente, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Cristo ressuscitou, isso é histórico e é a garantia da nossa salvação. Então ele quer dizer que os que pensam assim, se não há ressurreição dos mortos, que farão aqueles que se batizam por causa de Cristo? Por causa do morto. Porque se de fato Cristo não ressuscitou, por que se batizam por causa dele? Mas para mim essa explicação de todas as que eu apresentei é a mais fraca, porque fazer uma conciliação entre o plural mortos deles com Cristo, que é singular, eu acho muito forçado, muito forçado. Em sexto lugar, o Dr. Wine, que é um especialista em língua grega, ele lembrou uma coisa interessante, que nos antigos textos gregos não havia pontuação. Não havia pontuação. Então que o texto poderia ser pontuado de uma maneira diferente. O Dr. Wine apresenta, Dr. Wine, ele apresenta que a tradução, parece que o Robertson também vai nessa mesma linha, mas eu tenho que checar. Ele apresenta que a pontuação poderia ser feita assim. De outra maneira, que farão os que se batizam? Interrogação. Por causa dos mortos, se de fato mortos não ressuscitam, por que se batizam? Eu acho assim, é provável, é igual aquela história do grande nossa, a gente fugiu agora o nome, daqui a pouquinho eu lembro. É um grande escritor brasileiro que falava o seguinte, dê uma vírgula e eu vou mudar a história do cristianismo. Quando diz o texto lá, ressuscitou? Não, está aqui. Né? E ele dizia, ressuscitou? Não, está aqui. Rui Barbosa. Foi Rui Barbosa. Eu estava na dúvida entre Rui Barbosa e Machado de Assis, mas foi Rui Barbosa, que falou o seguinte, dê-me uma pontuação diferente, uma interrogação, uma vírgula, e eu mudarei a história do cristianismo. É uma das maiores verdades do cristianismo. Essa pontuação aqui que Vine sugere, talvez o Robertson também, ela é plausível, mas não é conclusiva, né? É uma coisa assim, pode ser que não. Com todas essas 6 interpretações que eu apresento, eu vou para uma última que, para mim, até agora, é aquela que mais faz sentido para explicar esse texto, tá bom? Eu não vou afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas é a que mais faz sentido para mim. Seria o seguinte, eu tenho que levar em consideração o contexto em que Paulo escreveu isso aqui. Foram poucas as escavações arqueológicas que mostrou o comportamento dos coríntios em relação à morte. Foi escavado, de fato, um cemitério ao norte da cidade, mas esse cemitério tem sepulcros de várias épocas diferentes. Então é difícil a gente apontar qual era exatamente a crença corintiana do primeiro século sobre a morte. Ademais, muitos também alertam que não havia uma crença única, uniforme, havia múltiplas crenças. Porém, fazendo uma correlação entre os deuses adorados em Corinto, os jogos istmos ali, que era uma espécie de Olimpíada regional, a devoção que eles tinham a Afrodite e outras cidades próximas ali, na época do primeiro século, época de Paulo, eu posso fazer um cruzamento de dados e chegar a algumas conclusões com base na arqueologia. Em primeiro lugar, ainda que houvesse divergências de comportamento e de pensamento sobre a morte, uma coisa era quase linear entre os povos pagãos de cultura grega e romana, greco-romana. Eles tinham uma grande preocupação em beneficiar os mortos após a sua morte. É lógico que estoicos e epicureus fugiam um pouquinho disso aí, eles eram outra linha.
Mas, grosso modo, principalmente aqueles que eram imbuídos por um espírito platônico de visão dos mortos, acreditavam que você, depois que alguém que você ama morresse, você tinha que fazer alguma coisa para que essa pessoa tivesse um descanso em paz ou tivesse uma recompensa no mundo dos mortos. Você tinha que oferecer sacrifícios em benefício dele ou dela. Você tinha que aplacar a ira dos deuses para que a alma dele pudesse ter uma eternidade em paz. Você podia fazer qualquer coisa vicária em benefício do morto. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, tem um culto muito grande que se fazia na Roma antiga em função de Pálamo. Vou falar para vocês quem que era o Pálamo. O Pálamo era um deus grego. Ele e a mãe dele foram vítimas da ira de Hera, a esposa de Zeus. É uma longa história, depois você dá uma gulgada aí. Quando ela estava chateada com Zeus por causa do nascimento de Dioniso, ela acabou punindo o Pálamos e a mãe dele. E a mãe dele teve que se jogar no precipício, no mar, mas Pálamo e a mãe dele foram transformados em divindades marinhas. E Pálamos se tornou o deus, a divindade protetora de todos aqueles que estavam no mar. Marinheiros, pescadores e principalmente os que morriam no mar sem ter a oportunidade de um sepultamento digno, você entendeu? Então, havia muito esse culto. Havia também muito culto a Poseidon, havia o culto a Dioniso, e havia muito culto a divindades que tinham uma relação direta com pessoas que estavam no pós-vida. Um exemplo, um culto que certamente tinha muito em Corinto, o culto a Deméter, a deusa da agricultura, que os romanos chamavam de Ceres, e sua filha Perséfones, que foi raptada pelo deus do mundo dos mortos, o Hades. Então, como Perséfones sempre tinha que resgatar, Deméter tinha sempre que resgatar Perséfones do mundo dos mortos, eles sempre pediam a Perséfones, desculpa, eu estou de novo confundindo, com Deméter, a deusa mãe, tinha sempre que resgatar Perséfones do mundo dos mortos. Então, havia sempre cultos a Deméter para que ajudasse a resgatar também do mundo dos mortos pessoas que eram entes queridas. Resgatar como? Para que pelo menos eles saíssem do Tártaros e fossem para os Campos Elíseos e assim por diante, para um lugar melhor. E essa crença, de certa forma, parece que chegou também nos judeus de mentalidade helenística. Por quê? Porque eu tenho aqui um texto, eu tinha uma Bíblia católica aqui, que a Bíblia católica traz os livros deuterocanônicos. Até aqui, ó. A Bíblia católica traz os livros deuterocanônicos, ou livros apócrifos, segundo a linguagem protestante. E esse livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 em diante, conta uma história interessante, como é que Judas Macabeu exortou os soldados que estavam com ele a irem para a batalha, e mesmo que eles morressem, já mandou para Jerusalém oferendas para a alma deles, caso eles morressem. E olha como é que o texto diz. Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Ora, vejam, o texto está falando aqui que Judas Macabeus, ele tinha esperança, por isso que ele mandou oferendas para lá, para Jerusalém, para o seu exército, e ele rezava até por aqueles que tinham morrido. E o texto diz que ele só rezava pelos que tinham morrido porque ele cria na ressurreição. E eu vou ler de novo o texto para vocês. Com efeito, se ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido em vão que ele rezasse pelos mortos. E é interessante que a expressão pelos mortos aqui é hiper necron, a mesma que Paulo usa em Corinto. Ora, eu não posso tirar a doutrina de um livro apócrifo, mas esse livro apócrifo ele pode me dar uma luz para entender qual era o pensamento do judaísmo, ou pelo menos de um setor do judaísmo, na época de Paulo. Então, o que eu entendo? Havia na época de Paulo judeus que acreditavam na ressurreição e por isso rezavam pelos mortos. Ora, rezar pelos mortos. Hiper, necron, eurestai. Rezar, orar pelos mortos. Aqui Paulo fala baptismtai hiper ton necron. Ou seja, em função dos mortos. Rezar em função deles,
batizar-se em função deles. Parece que Paulo está falando quase da mesma coisa, só troca a palavra batismo pela palavra rezar. Qual que é a hipótese que eu levanto? Que também não pode ser conclusiva, mas pelo menos é que me faz mais sentido. Havia na época de Paulo muitos judeus que tinham o costume, talvez, de se lavar pelos mortos, de se purificar, porque os judeus também praticavam o batismo de purificação. Eles não só purificavam-se a si mesmos, como purificavam os próprios mortos na hora do sepultamento. Eles pegavam o morto e batizavam praticamente esse morto, porque passavam azeite nele, passavam perfume, enfaixavam o morto, limpavam o morto, escovavam os cabelos dele, as unhas, ou seja, eles lavavam bem o corpo. Lembra que as mulheres que quando foram preparar o corpo de Jesus levaram ungüentários e perfumes e tudo mais? Então havia essa prática de purificar bastante o morto. Então você fazia isso em benefício do morto, você purificava o corpo dele. E depois você se purificava também, porque você teve contato com o morto. Embora eu devo admitir que geralmente a expressão para lavagem que aparece em grego, no grego da Septuaginta, ou mesmo no Novo Testamento, é luo. E Paulo aqui não fala de luo, ele fala de baptismos. Mas de qualquer maneira são palavras que podem ser sinônimas. Então qual que é a dedução que eu tenho? Que essas pessoas, esses judeus, tinham essa prática de também se purificar em função dos mortos. Embora muitos deles estivessem apresentando argumento contra Paulo, negando a ressurreição. Então o critério de Corinto seria o seguinte: Paulo estava pregando a ressurreição, tá certo? Paulo estava pregando a ressurreição. E muitos dos que eram contra a doutrina de Paulo, porque não acreditavam na ressurreição, tinham práticas pelos mortos. Tanto do lado dos pagãos, que faziam orações e sacrifícios para Deméter, como do lado dos judeus, que rezavam pelos mortos, conforme Macabeus, ou quem sabe também se purificavam, se batizavam em função dos mortos, porque eles mergulhavam na água, os judeus. Eu já falei disso, o batismo judaico, que não tem nada a ver com o batismo cristão. Era para purificação. Aí Paulo fala, se não existe batismo, se não existe ressurreição dos mortos, que farão aqueles que vivem se batizando por causa dos mortos? Eles estão sendo incoerentes. A prova maior que Paulo não está endossando essa prática, aqui vem minha maior discordância com a doutrina mórmon, é que Paulo não fala, se não há ressurreição, vocês em vão se batizam pelos mortos. Não é isso que Paulo está falando? Paulo usa a terceira pessoa do plural. Ele usa a terceira pessoa do plural. Ora, se os mortos não ressuscitam, por que outros se batizam por causa deles? Paulo não está falando dos cristãos. É como se ele estivesse apontando uma incongruência, uma incoerência naqueles que eram seus opositores doutrinários. É como se ele falasse assim, tá bom, se não existe batismo pelos mortos, se não existe ressurreição dos mortos, por que esse pessoal está se batizando por causa dos mortos? Eles estão se batizando em vão. Porque morreu, acabou, bobagem. Para que eles estão se batizando pelos mortos? Esse seria o sentido de Paulo. Aliás, é interessante notar que toda vez que Paulo usa o verbo batizar em grego, em todos os casos, menos um, o verbo batizar aparece no auristo, que é um modo verbal no grego, uma ação completa. Aqui é a única situação que por duas vezes Paulo usa a palavra batismo no presente, no tempo presente. Mesmo que você não saiba o que é auristo no grego, mas você vai entender o seguinte. Toda vez que Paulo fala do batismo cristão, ele usa um tempo verbal que é o auristo. Aqui, ele não usa o auristo, ele usa o presente. É a única vez que Paulo muda o modo verbal do batismo. O que eu entendo disso aqui? A não ser uma única exceção também que eu falei, que ele usa o batismo no infinito, no infinitivo. O que isso dá a entender? Que Paulo aqui não está falando do batismo cristão. Porque se ele estivesse falando do batismo cristão, letra A, ele usaria o auristo, como ele usou em todas as outras vezes que ele fala do batismo cristão. Letra B, ele colocaria na segunda pessoa do plural. Vós, ou vocês, se você quiser, né? Ele diria o seguinte, se de fato os mortos não ressuscitam, por que vocês se batizam por causa deles? Paulo não fala vocês, ele fala eles. Então Paulo está apontando uma prática que existia fora da igreja cristã de Corinto. Ele apenas fez uma alusão àquela prática para mostrar a incoerência daqueles que negam a ressurreição.
e não endossando uma doutrina cristã de batismo pelos mortos. Eu espero que tenha ajudado você a entender esse texto, mesmo que a minha explicação possa não ser aquela que bata o martelo, pelo menos a que faz mais sentido para mim até agora, até que tenhamos mais luz sobre o assunto, mas é assim que eu compreendo essa passagem difícil do apóstolo Paulo. Então, continue conosco no nosso próximo vídeo, semana que vem, que eu vou apresentar outras coisas da Bíblia Sagrada para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.